no livro de Salmos, no capítulo, no Salmo 51. Salmo não tem capítulo, são salmos, são o hinário de Israel e são cantados. 51, a partir do verso de número 1. Eu vou estar lendo o versículo 1, a igreja é o 2, e assim, sucessivamente, até o versículo de número 19. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está diante de mim sempre. E eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Purifica-me do pecado com isope, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Abre-me, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, a um coração contrito e quebrantado não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Todos em um só tom. Então darás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das oferendas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Os irmãos poderem tomar vossos assentos. Glória a Deus. Nós vamos falar hoje, não é muito falado, mas nós vamos falar sobre o pecado. Nós vamos falar aqui hoje sobre as 10 mentiras que o inimigo fala ao ouvido do homem do pecado. Nós vemos aqui na nossa leitura bíblica, Davi, homem segundo o coração de Deus, ele inicia o salmo dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo as tuas benignidades, e apaga as minhas transgressões, segundo as tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. A primeira mentira que o inimigo tem usado nos dias atuais
é que o pecado, ele traz realização. Na realidade, não existe um pecado que não seja influenciado por essa racionalização da mente humana. Pensamos que o pecado nos torna mais felizes, mas na realidade, o pecado é a causa principal, é a causa mora, da miséria, da infelicidade, tanto nesta vida como na vida que há de vir. O homem que morre no pecado, automaticamente, aqui nessa terra, ele vai passar por todos esses dissabores, e o pior de tudo, é no porvir o afastamento total da presença do Senhor. Vai acontecer o que? No nosso mundo físico, morte, doença, desavenças, guerras, fome, vício, toda espécie de obras da carne vão acontecer. Famílias desmarteladas, famílias destruídas por causa do pecado. O pecado traz realizações, mas também traz todos esses dissabores para as famílias. Nós devemos enfrentar, nós devemos nos conscientizar e devemos ter em mente tratar o pecado com o nome de pecado e não mostrarmos outro texto ou outra mensagem para o pecado. Ou seja, nós mentalizarmos uma coisa. Davi, ele usou um termo muito importante quando foi confrontado por Natã. Ele usou um termo bem peculiar dele. Ele falou: pequei contra o Senhor. Apesar de que ele pecou contra Urias, ele também pecou contra Betseba, ele pecou contra também o avô de Betseba, que era o conselheiro da sua corte. Ele também pecou contra o pai de Betseba, mas ele usou um termo bem peculiar dele: pequei contra o Senhor. Que maravilha, né, irmãos? Por isso que Davi era homem segundo o coração de Deus. Família desmarteladas, ódio, dor, sofrimento e uma míriade de outros males. Tudo isso encontra sua origem aonde? No pecado. Mas o que é pecado? O que vem a ser na íntegra o pecado? O pecado nada mais, nada é do que nós errarmos o alvo. Nós fugirmos pela tangente da direção proposta por Deus. Mas Davi tinha em mente uma coisa: ele havia pecado contra o Senhor. Aleluias. Não havia nenhuma dessas coisas antes que o pecado tivesse entrado no mundo. Quando os céus e a terra forem recriados, ou ser criados novamente, em justiça, também lá estarão. Ou seja, Deus estará fazendo novos céus e uma nova terra, onde habita a justiça. O pecado será banido. O pecado contradiz diretamente, ou seja, contradiz diretamente o propósito para o qual nós fomos criados, e jamais seremos felizes num estado que é o estado de pecado. Antes da queda, Adão tinha plena comunhão com Deus. Pela viração do dia, Deus ia até Adão e falava com Adão, e provavelmente Deus conversando com Adão e Adão conversando com Deus. Mas com a entrada do pecado, esse relacionamento foi quebrado. Esse relacionamento, ele foi quebrado. Bem no âmago, bem lá no nosso âmago da nossa humanidade, Deus nos faz, ou nos fez, um desejo
de buscar este estado. Vamos ler Atos 17, 24. Atos 17, 24. Não põe na tela. Atos 17, versículo 24. Diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. 25. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. 26. E de um só, falando lá de Adão, fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já antes ordenados e os limites da sua habitação. 27. Para que buscassem o Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. 28. Porque nele vivemos, em Deus, e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Ou seja, Paulo, ele discursando ali para os filósofos epicureus e os filósofos estoicos, falando de quê? De um Deus que eles estavam adorando, o qual eles não conheciam. O homem, nesta busca frenética, o homem já nasce com esse intuito de buscar a Deus, de conhecer Deus, e eles estavam buscando um Deus a qual eles não conheciam. E no final ele diz: porque nele, em quem? Naquele Deus a qual eles não conheciam, nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas. Paulo era um estudioso, Paulo era fariseu, e por ser membro do farisaísmo, ele estudava muito, provavelmente estudava também os poetas, e alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração, de aprender os seus mandamentos. Salmo 119, versículo 73. Deus, ele quer que nós venhamos aprender os seus mandamentos. Salmo 119, versículo 73. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Dá-me inteligência para que aprenda os seus mandamentos. Então Deus quer que venhamos a aprender, que venhamos ter inteligência para que venhamos a aprender os seus mandamentos. E servi-lo com alegria. Está lá no Salmo 100, versículo 1. Aprendei, ali, e servi ao Senhor com alegria. A Escritura mostra com muita clareza que a alegria e a satisfação vem somente do Senhor. Ela não vem na prática do pecado, em termos realizações nessa vida. Ou seja, a nossa alegria, ela vem do Senhor, conforme está em a Escritura nos diz, mostra com clareza que a alegria e a satisfação vem somente do Senhor. Salmo 16, versículo 11. Nunca seremos verdadeiramente felizes até que realizamos o propósito de Deus para nossas vidas. Qual é o propósito de Deus para nossas vidas? É estarmos em sua presença, é estarmos cumprindo os seus mandamentos, é estar na casa do Senhor. Quando o salmista, ele pôde dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então ele tinha alegria, ele tinha prazer, a alegria dele era fazer o quê? É estar na casa do Senhor. Glória a Deus. Isso deveria ser evidente, já que Deus é fonte de todas as bênçãos. É óbvio, Deus é fonte de todas as bênçãos, tanto naturais, como também espirituais. Como doador é o maior do que o dom, é razoável supor que a nossa alegria em Deus deverá ser maior do que a nossa alegria pelos dons e a afronta
encontrar maior satisfação nos seus dons do que nele próprio. Fazendo isso, estaremos trocando o Criador pela criatura. Deus nos deu os dons, Deus nos deu os talentos, para então granjearmos, para nós fazermos o seu querer e a sua vontade, e também fazermos e trabalharmos na sua obra. Nós não somos felizes só porque Deus nos deu, nós somos felizes porque servimos ao Senhor, não porque temos, porque somos mordomos daquilo que Ele nos deu. A mordomia é a administração daquilo que Ele nos tem outorgado. O que é a mordomia? É a administração daquilo que Ele deixou para nós administrarmos. Vocês observam que na parábola dos talentos, Ele deu quantos talentos? Quanto? 5 talentos. O outro? 2, e o outro? 1. Um talento, irmãos, de ouro equivalia a 34 quilos de ouro. É uma soma muito alta, uma responsabilidade grandiosa, mas Ele entregou nas suas mãos, para que você viesse a granjear, a administrar. Vocês observam que aquele que ganhou 5, ele granjeou mais 5. Aquele que ganhou 2, granjeou mais 2. E o outro que ganhou 1, ele enterrou, não aceitando de Deus, não querendo, na verdade, administrar aquilo que Deus entregou. Ele escondeu, ele enterrou, porque ele pensava consigo mesmo, ele é muito exigente, eu vou guardar isso que ele me entregou, esse talento, e vou devolvê-lo. Mas o Senhor chama ele de quê? Mau e negligente servo. Você poderia tomar esse talento e dado num banco, e quando eu voltasse eu teria juros deles. E mandou que tirasse dele e desse aquele que tinha granjeado mais 5 talentos. Os dons é tudo aquilo que Deus entregou para você servi-lo na sua casa, na obra do Senhor. A glória é de Deus, não é nossa. Isso deveria ser evidente, já que Deus é fonte de todas as bênçãos, tanto naturais quanto espirituais. É dele que emana, é dele que flui tantas bênçãos, seja ela no mundo físico, como também no mundo metafísico. Glória a Jesus. Ele é o doador, Ele é que nos dá os dons. É muito importante lembrarmos que o pecado pode oferecer somente um prazer temporário. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Hebreus 11 e o versículo de número 25. Hebreus 11, 25. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter gozo de quê? Olha o prazer do pecado aí, ter gozo do pecado. Mas antes, ele escolheu antes ser maltratado com o povo. Quem é esse homem? De quem o escritor está falando? Oi? Os irmãos estão quietos, não estão respondendo. De quem o autor está falando? Moisés, irmãos, Moisés. Ele preferiu, ele escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter gozo do pecado. Moisés provavelmente, se ele permanecesse no Egito, ele seria herdeiro do trono de Faraó, com a morte de Faraó. Mas ele preferiu, ele escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus, por um pouco de tempo ter gozo do pecado. O pecado, ele traz uma satisfação, olha a mentira do inimigo, momentânea, passageira, efêmera e transitória. Glória a Jesus. A satisfação do pecado não só não dura, como também sempre acaba em miséria
maior ainda. 1 João 2, versículo 17. 1 João 2, versículo 17. Olha lá. O mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que quer dizer essa palavra concupiscência na íntegra? É desejar algo que você não poderia desejar. É um desejo que não pertence ao servo de Deus e àquele que quer servir ao Senhor. É desejar algo indesejadamente. E a concupiscência, ela gera o quê? Gera o pecado. E o pecado consumado gera a morte. Falamos aqui que a mentira, né, do inimigo para o mundo moderno, para o mundo, que o pecado traz realização, mas traz morte, que o salário do pecado é a morte. A satisfação do pecado não só não dura, como também sempre acaba em miséria maior ainda. Portanto, a questão verdadeira é que queremos prazer temporário ou alegria duradoura. Qual nós queremos? Prazer temporário ou uma alegria que ela é duradoura, ela inicia-se aqui, no campo físico, e ela passará a eternidade com Deus em alegria e prazer. Então vale a pena você preferir ser maltratado, como Moisés, ele preferiu ser maltratado com o povo, de que ter uma alegria passageira e transitória. Vamos enfrentar. Quando eu falo vamos, eu estou me incluindo no meio. O pecado ele tem que ser confrontado, irmãos. Nós devemos confrontá-lo cara a cara. Davi, quando foi confrontado, ele então disse: pequei contra o Senhor. Aleluia. A segunda mentira: o pecado é facilmente derrotado. Será que é facilmente derrotado o pecado? Davi aqui lhe disse, no capítulo, lá no capítulo de número 'ou melhor, Números 32, 23, põe aí para mim, vamos no número 32, 23, olha bem o que nos diz o escritor de Números, provavelmente Moisés: e se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, porém sentireis o vosso pecado, quando eu vos achar. É como uma bênção, irmãos. Aqueles que são abençoados por Deus, você não precisa correr atrás da bênção. Na bênção, lá no Monte Gerizim, e as maldições sobre o Monte Ebal, você observa que as bênçãos, elas vão te perseguir, elas vão aonde você está. Você não precisa correr atrás da bênção. Mas aqui o Senhor está falando: e se não fizerdes assim, não guardares os mandamentos, não guardares os estatutos, eis que pecaste. O pecado está aí. Eis que pecaste contra o Senhor, porém sentireis o vosso pecado, quando eu vos achar. Não adianta fugir, não adianta correr, pode se esconder, mas o Senhor vai te achar, o Senhor vai me achar, o Senhor vai nos achar. Glória a Deus. O pecado é facilmente derrotado. Não é fácil. Se você não estiver na presença do Senhor, você será sucumbido pelo pecado. A Bíblia nos diz: segui a paz com todos, e o quê? Sem a qual? Olha aí, irmãos, não é fácil. O salmista Davi, no Salmo de número 51,
ele diz que em pecado concebeu a minha mãe. E o pecado que ele está frisando, ele fala que está sempre diante de quem? De mim. Está sempre presente. Glória a Deus. Vamos mais à frente. Uma das coisas que o inimigo quer que acreditemos, a fim de que a nossa vigilância diminua, você baixa a guarda da vigilância, até porque Jesus disse o seguinte: olhai e o quê? Vigiai depois. Olha essa sequência. Olhar primeiro. É preciso olhar, irmãos. Os olhos é a janela da alma. Vocês observam que Eva, no capítulo 3 do livro de Gênesis, ela olha o fruto. Ela vê que o fruto é bonito. Ela vê que o fruto é desejável. Que o fruto, ele é perfeito. E ela então deseja. Entra a concupiscência. Aleluia. Uma das coisas que o inimigo quer que acreditemos, a fim de que a nossa vigilância diminua, é que o pecado não é um inimigo perigoso. Uma das maiores armas, irmãos, do inimigo chama astúcia. A Bíblia mesmo nos informa que o Senhor falou que a serpente era a mais astuta de todas as animarias do tempo que Deus tinha feito. Todos os animais que Deus havia feito, a serpente era a mais astuta. E muitas das vezes ele inverte os valores, inverte o sentido da palavra para nos enganar. Quando o inimigo ele fala para Eva, é assim que Deus disse: de toda árvore do jardim comereis, ou ele invertendo a recomendação do Senhor, ele inverte para então fazer com que a mulher caia nas suas artimanhas. Não é perigoso, mas a Bíblia nos ensina que o pecado é tão poderoso que, a menos que o poder sobrenatural de Deus intervenha, nós nos tornaremos seus súditos ou seus escravos. O pecado está sempre diante de mim, diz Davi. O apóstolo Paulo, sabendo disso, ele falou uma frase: que o bem que eu devo fazer, isso não faço, mas o mal que não devo fazer, isto faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Patente diante dele. Aleluia. Uma certa vez, Jesus estava discursando e falando sobre o pecado, quando então os judeus disseram: nós nunca fomos escravos de ninguém. Mentira descabida e mentira do demônio. Jesus falou que eles eram escravos do pecado. Eles foram escravos dos babilônicos, eles foram escravos dos egípcios, eles foram escravos dos medos dos persas, eles foram escravos de tantas outras nações, mas a mentira estava na boca dos judeus. E Jesus disse: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os seus desejos. Aleluia. Vamos encarar o pecado com o nome de pecado. Se nós desejarmos algo do nosso irmão, não vamos chamar isso de outro nome a não ser cobiça. Se eu desejo a posição do irmão, vamos chamá-lo de cobiça, e não vamos chamar que eu tenho, na realidade, diploma disso ou diploma daquilo. Isso é cobiça. Aleluia.
Aonde originou o pecado? Segundo as Escrituras, Isaías, no capítulo 14 de Isaías, no versículo 12 até o versículo 15, nos fala de onde originou o pecado. O pecado originou-se no coração de um ser tão perfeito. Ele era o síntese de perfeição. Era aquele que vivia no meio de pedras afogueadas. É aquele que estava perante o Senhor. Mas nos diz a palavra que perfeito eras, até que se achou iniquidade em ti. Naquele exato momento, quando ele orgulhou-se do seu poder, da sua glória, da sua sabedoria, o pecado originou-se no coração de Lúcifer. E o pecado de orgulho, irmãos, desculpe eu falar, isso vem para mim também, é como uma espada de dois gumes, né? Quando eu aponto o dedo para lá, automaticamente tem 4 apontando para mim. Mas o pecado de orgulho é uma coisa que Deus abomina. Aleluia. Provérbios 16, 5, por favor. Provérbios 16, 5. O que está falando lá? Olha lá, irmão. Qual é a primeira palavra que está lá? A abominação é para o Senhor. Todo altivo de quê? Coração. Deus detesta o orgulhoso. A Bíblia nos informa o evangelista, ou melhor dizendo, o apóstolo Tiago, ele diz que Deus dá graça aos humildes e o quê? Abate o soberbo. A abominação é para o Senhor todo altivo de coração, ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. Quando Satanás se orgulhou da sua glória, da sua sabedoria, ali o pecado nasceu. Aí a pergunta, Deus não sabia? Pela sua presciência, um atributo de Deus, ele sabia. Mas muitas das vezes, irmãos, Deus vai dando corda. Deus vai dando corda. É como um peixe quando você lança o anzol, e ele então fisga, e ele vai puxando a linha, vai dando linha para ele. Aí ele cansa, você vem com o morenete puxando até onde você está. É assim que Deus faz. Vamos encarar o pecado com o nome de pecado. Não vamos dar outro nome ao pecado. Glória a Deus. Mas a Bíblia nos ensina que o pecado é tão poderoso que a menos que o poder sobrenatural de Deus intervenha, nós nos tornamos seus escravos e permanecemos sobre a escravidão das suas ordens. Tá? João 8,34, o Senhor falando sobre, o pecado. Se aquele que comete pecado é servo do pecado. Glória a Jesus. Embora nascido de novo, o que é nascer de novo? É ter um novo nascimento. É aquele que estava morto tornar a ter vida. A Bíblia diz que nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados. Nós que outrora estávamos longe, agora nós estamos perto, através do sacrifício vicário de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Embora nascido de novo, a depravação e uma força poderosa do pecado, é como uma atração, irmãos. Ela vai te puxando, ela vai te atraindo, é como um ferro com imã, ele vai te puxando,
mas se você estiver na presença do Senhor, automaticamente será quebrada, aleluia, e você estará triunfando sobre o pecado. Diz a palavra do Senhor, o apóstolo João diz: filhinhos, não pequeis, se todavia alguém pecar, temos um advogado junto do Pai, a saber, Jesus Cristo, o justo. Ele diz também: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e já venceste o... Ai, que coisa tremenda. É preciso enfrentar o pecado cara a cara, confessá-lo. A Bíblia nos diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia, mas aquele que esconde, aquele que na realidade se camufla, nunca vai prosperar. Glória a Deus. Vemos o caso, irmãos, de uma família que tinha tudo para ser abençoada. Ele era da tribo de Judá, um homem da família, aleluia, da família de Zera. Ele era também, tinha como pai Carmi, tinha também por bisavô Zabdi. Só que ele correu no risco de tomar aquilo que não era dele. Todos os utensílios tomados de Jericó eram do Senhor. Josué capítulo 7, versículo 19. 7, versículo 19. Olha só que o Senhor falou de antemão, antes que tomassem a Jericó. 7, versículo 19. Josué, capítulo 7, versículo 19. Quem achou aí pode ler, irmãos, se alguém... Vinte e 21. Olha aí, irmãos, ele tomou do anátema. Todos aqueles utensílios pertenciam, agora seriam levados, seriam consagrados ao Senhor. Mas ele falou ali que ele viu uma boa capa babilônica. Ele chamou de um anátema de boa. Meus irmãos, capa babilônica representa a hostilidade e o pecado dos babilônicos contra o povo de Israel. Mas ele chamou de boa. As capas babilônicas, irmãos, era toda florida, com várias cores. Provavelmente o rei de Jericó os usava. E ele desejou. E levou para dentro da sua casa. Coisa terrível é levar o anátema para dentro da casa. A palavra nos diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Oh Deus, aleluia! Não porei coisa imunda e má diante dos meus olhos. Aleluias. E agora, Josué confronta ele e manda ele confessar. E ele confessa o seu pecado. E o pecado foi tão terrível, irmãos, que não somente ele, mas toda a sua família foram mortos.
apedrejados. No capítulo 6, eu acho que no versículo 19, se não falha a memória, há uma recomendação para que não viesse tomar os utensílios. Não sei se é isso, olha aí, versículo 19, lê para mim. Ó, consagrado ao Senhor. Meu Deus, ele tomou daquilo que era consagrado ao Senhor. O que tinha a ver a família? Mas a família provavelmente sabia, compactuando muitas das vezes com o pecado de Acã. Ananias e Safira não compactuaram o trama junto, não morreram os dois juntos. Juntos sim, espaço de tempo de quantas horas? Ou meia hora, irmãos. Aleluia, Jesus. Por essa razão a Bíblia nos ordena tomarmos muito cuidado com o pecado. Eu mantinha com o pecado e lutarmos com força contra ele. Paulo disse que esmurrava seu corpo e o mantinha sob controle. Que é esmurrar? É brigar. Há dentro de nós, irmãos, a velha natureza, ela está ali, só que ela está presa. Enquanto você está na presença do Senhor, ela está presa. Mas se você baixar a guarda, se você não fizer um muro protetor ali, ó, aquele muro que tinha nos pés de uvas no tempo de Israel, e ali é um muro de proteção, você será automaticamente vencido. Aleluias. 1 Coríntios 9, 24. 1 Coríntios 9, versículo 24. Nossos sonoplastas aí. 9, versículo 24. 1 Coríntios. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Versículo 25. Todo aquele que luta, de tudo se abstém. Falando aí de quê? De um corredor, de qualquer pessoa, mas todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. É o troféu que eles recebem nos estádios, né? Nós, porém, vírgula, uma incorruptível. Versículo 26. Pois eu assim corro, não como coisas incertas, como não ter um destino certo, né? Assim combato, não como batendo no ar, esmurrando o ar à toa. Versículo 27. Antes agora aqui, ó, subjugo o meu corpo e reduzo aonde? A servidão. Ou ele esmurrando o seu corpo. O velho Adão está ali, ó, sempre querendo, né, sobressair. Um certo filósofo, ou melhor, psicólogo norte-americano, chamado Lindsay, ele fala que dentro de nós, irmãos, essa natureza, ela está dominada. O que mais sobressair é aquele que vai dominar a sua vida. Se você deixar o eu, se você deixar o pecado sobressair, a natureza pecaminosa vai estar em evidência. Mas se você confrontar o pecado e dizer, pequei contra o Senhor, automaticamente você vai receber a coroa da glória. Aleluia. E poder dizer, como nos diz o mesmo apóstolo, no final da sua vida, já lá em Roma, preso, ele diz uma palavra: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está reservada a coroa da justiça, que está reservada não somente a mim, mas todos quanto amarem a sua vinda. Aleluia. Embora, na realidade, nós precisamos ter em mente
sob o controle a fim de não sermos reprovados. Em outro lugar, comparou a vida cristã a uma batalha. Para derrotar o pecado, precisamos estar armados para a guerra. Está lá em Efésios 6, nós vemos lá as armaduras que o apóstolo Paulo manda que nós venhamos nos revestir. A terceira mentira, você pode lidar com o pecado sem recorrer a Cristo. Você pode lidar com o pecado sem recorrer a Cristo. O perigo desta mentira é que leva à frustração e ao desespero. Infelizmente, muitas pessoas aceitam essa mentira e descobrem que não podem competir em condições de igualdade com o pecado. Você não tem como competir em condições com ele, com a depravação que existe dentro de nós, do ser humano, dentro delas. Por isso, desesperançadas, desistem de lutar e, na verdade, se entregam definitivamente ao pecado. Uns dizem, eu vou deixar de servir ao Senhor. Eles se entregam de corpo e alma ao pecado. Mas a palavra do Senhor, o Senhor nos diz no livro de Apocalipse, que aquele que é santo, santifica-se mais ainda. Aquele que é puro, purifica-se mais ainda. Mas aquele que é sujo, aí vai a entrega total e definitiva ao pecado. Suja-se mais ainda. Quando o Evangelho é apresentado no Novo Testamento, o foco é sempre na obra de Cristo e na paz com Deus que encontramos nele. A Bíblia exorta as pessoas a primeiro abraçarem a Cristo, só depois disso buscarem santidade. Hebreus 12, 14. Nós já falamos hoje, mas vamos botar aí o sonoplasta. Hebreus 12, versículo 14. Você achou aí? Botou lá. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 15. Tendo cuidado, é uma recomendação do escritor anônimo de Hebreus, tendo cuidado de que ninguém, olha aí, se prive de quê? Da graça. Ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, é outro pecado da alma agora ali, ó, raiz de amargura, ele começa a brotar, né? Ele vai brotando, é como um câncer, começa bem devagar. Se você não diagnosticá-lo, ele vai se alastrando, chega a um ponto que não tem mais cura, né? Que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Olha que coisa terrível, irmãos. Vos perturbe, e por elas muito se contamine. Versículo 16. E ninguém seja fornicador. Olha os pecados aí, né, que são diagnosticados também ali na palavra do Senhor em Gálatas. São na verdade as obras da carne. Ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Muitas pessoas, irmãos, não estão nem aí para a realidade, se entregam totalmente ao pecado. E o pior de tudo, irmãos, estão muitas das vezes lá dentro. Eu falo lá num sentido geral, estão lá dentro em atividades religiosas e se entregam na realidade ao pecado. Ele vendeu, tem muita gente se vendendo ao pecado. Quando Jesus inicia seu ministério, e após ser batizado, ele foi levado para o deserto.
após jejuar, o inimigo chega para o tentar e apresenta para ele várias formas de tentação. O inimigo, ele não dá por vencido. Ele chega uma vez, duas e três. Por isso que você tem que conhecer a palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Você deve confrontar o inimigo com a palavra. Você tem que confrontar na realidade o pecado com a palavra. Aleluia. Ninguém é capaz de vencer o pecado separando, ou ninguém pode vencer o pecado separado de Cristo e do Espírito Santo. Romanos 8:13. Romanos 8, versículo 13. Está ali. Porque se viverdes segundo o quê? As obras da carne, vai acontecer o que com a gente? Vamos morrer. Essa morte aí, que morte é essa? Espiritual. Mas vai morrer também um outro tipo de morte, é a patológica, é onde é a cessação de todas as nossas atividades físicas, mentais, cerebrais. Nós morreremos, mas esse mas dá uma conexão ao restante do versículo. Mas se pelo Espírito, que Espírito é esse? É o Espírito humano ou o Espírito Santo aí? Vocês sempre estudaram aqui que quando tem um E minúsculo é o quê? É o Espírito do homem. Quando tiver um E maiúsculo é o Espírito Santo, tá certo? Mas pelo Espírito, mortificardes as obras do corpo, nós iremos viver. Viver, nós já estamos vivendo. Mas ele está falando de uma outra vida. Jesus falou disso para Marta e Maria. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, complete em voz audível, nunca morrereis. Que coisa tremenda. Glória a Jesus. Deus não é honrado quando tentamos remediar a nossa situação pecaminosa. Não vamos remediar, não vamos colocar um pano quente, não vamos nos esconder, vamos confrontar o pecado cara a cara. Aleluia. Nossa situação pecaminosa, sem a sua graça, por isso é inimaginável supor que Deus irá abençoar um sistema de justiça produzido pelo próprio homem. Nós vemos aí os principais dos sacerdotes, os escribas e fariseus, eles tinham um senso de religiosidade puramente humana. Jesus narra ali, quando aquele homem caiu na estrada de Jerusalém para Jericó, quando ele caiu nas mãos de salteadores. Vemos que passava o sumo sacerdote, ou o sacerdote, melhor dizendo, vendo aquele homem caído no chão, ele passa de largo. Passa um levita da mesma forma, mas um samaritano ia passando, desceu do seu animal, passou ali, viu o caído, cuidou dele, passou ali o óleo e vinho, voltou em seu animal e levou uma estalagem e mandou que cuidasse dele, dando àquele homem da estalagem 2 dias de trabalho, e disse para ele: olha, quando eu voltar, o que mais você gastar, eu vou te pagar. Jesus pergunta aos sábios da lei, Jesus pergunta
aqueles que o estavam tentando: quem foi o próximo dele? Eles disseram: aquele que o ajudou. Ele diz: vai e faz o mesmo. A religiosidade, irmãos, é terrível, espírito de religiosidade. Aqueles que poderiam fazer algo, tinham condições de fazer algo, não fizeram. Mas aquele da quem não esperava, é aquele que ajudou o seu próximo. Glória a Deus. Quem é o meu próximo? Aquele que está do lado de mim, está pertinho de você. Aleluia. Sistema de justiça produzido pelo próprio homem. Aleluia. Sabe o que acontece, irmão? Quando nós queremos ter esse senso de justiça, de santidade, aquele senso de eu sou mais de que A, de B, de que C. Deus não aceita isso não. E o inimigo zomba da sua cara e zomba de você, zomba de mim. Aleluias. Um certo reformador no leito de morte, ele estava para morrer, quando o inimigo se apresenta ali e põe uma lista de todo o tamanho dos seus pecados e diz: olha, você está nessa situação porque você fez isso, isso e aquilo. Martinho Lutero diz: tudo isso fiz com verdade, mas você esqueceu de colocar um item na sua lista. O inimigo diz: eu nunca esqueço nada. Ele diz: pois você esqueceu de acrescentar na sua lista que o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Aleluia. Se andarmos na luz, se esse ser está na voz passiva, se andarmos na luz, como Ele, Cristo, na luz está, temos coinonia, comunhão uns com os outros, e o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo o pecado. Aleluia! Que maravilhas! Aleluia! Ele não esconde, Ele não oculta, Ele apaga o seu pecado. Aleluia! Mentira de número 4. É impossível atingir os padrões de Deus. É uma tendência humana de culpar a circunstância e as outras pessoas pelos nossos escorregões do pecado. Isso é natural do ser humano. Quando erra, foi fulano, foi Beltrano. Isso aconteceu lá no Éden. Adão, onde está? Comeste tu do fruto que eu te ordenei que não comeste? O que Adão disse? Senhor, a mulher que tu me deste, ela me deu e eu comi. Aleluia. Glória a Jesus. Preferimos pensar que diante das circunstâncias seria impossível deixar de pecar. Queremos pensar desta maneira, porque alivia a nossa consciência. Irmãos, a consciência é coisa tremenda. A consciência, ela te acusa ou ela te defende? Nossas consciências, e nos isenta de responsabilidade quando pecamos. Afinal de contas, como Deus pode nos responsabilizar por aquilo que é impossível? Vamos ler, para finalizar, Atos 24:16. Nós estamos aí já no finalzinho, para a gente colher as ofertas. Só esse versículo aqui. Atos 24:16. Por isso, procuro sempre ter o quê? Uma consciência sem ofensa. Olha aí, que maravilha. Uma consciência sem ofensa.
tanto para com Deus. Irmãos, que coisa tremenda você andar de cabeça erguida. Você não se esconder atrás dos postes, nem atrás dos carros, porque a sua consciência está sem ofensa. Nós somos eternos devedores. Sabe de quê? O que nós somos eternos devedores? Quem aqui pode falar? Somos eternos devedores do amor ao próximo. Vamos estar sempre devendo ao próximo o amor, ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Você pode deitar no seu travesseiro e dizer, como nos diz o próprio salmista: deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Aleluia! Ele fala isso num tom, Senhor. Ele fala assim num tom muito maravilhoso: me sustentou. Aleluia! E finalizando, 1 Timóteo 4, versículo 1, para finalizar. 1 Timóteo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz, nos últimos tempos, nos dias atuais, nos últimos tempos, apostatar é negar a fé, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espírito de quê? Enganadores, e a doutrina de demônios. Que coisa tremenda. Isso estamos atravessando nossos dias atuais. Que Deus possa nos abençoar. Nós vamos tirar as ofertas para a casa do Senhor.